O horizonte do Paquistão está à beira de uma mudança revolucionária, literalmente. Levantamentos geológicos descobriram ao largo da costa o que pode ser uma das maiores reservas mundiais de petróleo e gás. É um portal para riquezas inexploradas. Estimativas iniciais sugerem que as reservas de petróleo e gás poderiam transformar o Paquistão em um produtor de energia de primeira linha. Se tudo correr como planejado, em uma década, as águas paquistanesas estarão repletas de plataformas offshore, gerando bilhões de dólares em receitas. A descoberta ocorre em um momento crucial. O Paquistão está quase falido. Atualmente, importa aproximadamente 85% do seu petróleo bruto e 30% de seu gás natural do exterior, custando-lhe bilhões de dólares todos os anos em déficits orçamentários. Em resposta, o Fundo Monetário Internacional impôs restrições fiscais rigorosas, que fizeram os preços da eletricidade dispararem 155% desde 2021. Como resultado, o racionamento de combustível se tornou a norma em muitas indústrias paquistanesas, reduzindo substancialmente os níveis de produtividade. No seu setor têxtil, as encomendas de exportação diminuíram mais de $1 bilhão devido ao racionamento de combustível. A luta para atender às necessidades energéticas deixou o Paquistão em uma situação ruim, o investimento estrangeiro despencou e os custos de vida aumentaram dramaticamente nos últimos anos. Em algumas cidades, agora custa mais para fornecer energia para uma casa do que alugá-la. Enquanto isso, corrupção, segurança e ineficiência burocrática limitaram as perspectivas do Paquistão. A descoberta de petróleo e gás, no entanto, poderia mudar esse cenário. Dá ao país esperança, mesmo que essa esperança esteja no fundo do oceano. Em janeiro de 2023, milhões de paquistaneses acordaram para encontrar suas casas sem eletricidade, pois o país enfrentava o apagão mais extenso de sua história. A falha foi uma flutuação irregular na rede nacional, mas para muitos paquistaneses o apagão foi um aviso severo. Décadas de políticas mal elaboradas, corrupção generalizada, desastres naturais e falta de planejamento a longo prazo prejudicaram a capacidade de Islamabad de equilibrar o orçamento enquanto mantém as luzes acesas. Mas nem sempre foi assim. Na independência, o Paquistão era um dos países mais ricos do mundo em termos de reservas energéticas indígenas. Apoiado por reservas de carvão e gás natural, Islamabad destinou fundos significativos para a construção de barragens hidrelétricas e usinas nucleares em sua primeira década de independência. No entanto, no tempo seguinte, a população do Paquistão cresceu 5 vezes, e assim também cresceram suas necessidades. As circunstâncias começaram a piorar a partir da década de 90. O governo não conseguiu acompanhar a rápida urbanização, e a infraestrutura existente começou a se deteriorar. Islamabad recorreu a intermediários de energia para evitar um default de energia, mas ao fazer isso se trancou em um ciclo de dívida. Desesperado para manter a estabilidade política, o Paquistão prometeu subsidiar empresas de energia para manter os preços ao consumidor em uma taxa fixa. Foi uma promessa que não cumpriu. Quando o governo não pagou os subsídios, as empresas de energia locais não conseguiram manter sua infraestrutura e passaram a importar combustível. Hoje, o Paquistão importa até 30% do seu gás natural e 85% do seu petróleo bruto do exterior, o que custa ao Estado 17,5 bilhões anualmente. Esse ônus financeiro veio à custa dos serviços públicos, aumentando a agitação social em todo o país. Para piorar a situação, os conflitos na Ucrânia e em Gaza aumentaram os preços da energia. Quando ajustado para inflação e demanda crescente, espera-se que os custos anuais de importação de petróleo e gás do Paquistão subam de 17,5 bilhões para 31 bilhões de dólares nos próximos 7 anos. Esse é um número impressionante. Será 3 vezes maior que o orçamento de defesa atual. Paquistão, incapaz de acompanhar a crescente dívida e os preços disparando,
agora está com as costas contra a parede. Suas indústrias estão fechando uma de cada vez. O setor têxtil, por exemplo, responsável por 60% de suas exportações, tem sido incapaz de funcionar por dias devido à insegurança energética. Consumidores paquistaneses enfrentam menor disponibilidade de energia a custos elevados. Apenas nos últimos 3 anos, os preços da energia aumentaram tão dramaticamente que muitos dos 240 milhões de cidadãos do Paquistão foram forçados a sair de suas casas e ir para as ruas. Mesmo pelos padrões do Paquistão, é o pior que já foi. A esperança de Islamabad para a retomada econômica disparou. Uma tábua de salvação surgiu em seu caminho. Em uma recente pesquisa geológica, prospectores identificaram 240 locais provisórios que poderiam potencialmente conter grandes quantidades de petróleo bruto e gás natural, todos bem dentro das águas do Paquistão. A questão crucial agora é se essa descoberta é um divisor de águas. Os oficiais paquistaneses certamente pensam que sim. Descrevem isso como uma economia de águas azuis. Embora a localização precisa e o tamanho da descoberta permaneçam não divulgados, as estimativas oficiais colocam as reservas de águas azuis como a 4ª maior do mundo. Para colocar as coisas em perspectiva, a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos classifica as reservas de petróleo do Irã como a 3ª maior, com 209 bilhões de barris, e as reservas do Canadá como a 4ª maior, com reservas comprovadas de 170 bilhões de barris. Assim, a produção estimada do Paquistão pode estar entre esses 2 valores. Se tornada comercialmente viável, as fortunas de Islamabad poderiam mudar para melhor. A reversão da sua conta de importação de energia liberaria bilhões de dólares para investimentos em outras áreas. Isso, por sua vez, permitiria que as reservas de câmbio do Paquistão se recuperassem após décadas de esgotamento. A atividade gerada por uma emergente economia de águas azuis se espalharia para outros setores, levando a um boom na construção, logística e serviços de energia. Enquanto isso, a construção da infraestrutura necessária nas províncias de Baluchistão e Sindh fortaleceria a influência de Islamabad na região e traria maior estabilidade. A China é a mais provável a se associar ao Paquistão para explorar suas reservas. Ela tem a expertise, o financiamento e a vontade política para perseguir tal empreendimento. A China já investiu dezenas de bilhões de dólares nos enormes projetos de transporte, energia e infraestrutura do Paquistão, mais conhecidos como o Corredor Econômico China-Paquistão. No entanto, nos últimos anos, Pequim perdeu interesse no projeto emblemático e tem pouco a mostrar por isso. Mesmo assim, a descoberta de petróleo e gás no Paquistão poderia renovar os interesses chineses, o que impulsionaria o crescimento econômico e traria de volta o investimento estrangeiro para o Paquistão. O momento para tudo isso não poderia ser mais crucial. Com as sanções ocidentais às empresas russas de petróleo e gás e os Houthis redirecionando o tráfego no Mar Vermelho, as cadeias de suprimentos globais e os mercados de energia estão em fluxo. Além disso, tudo isso está acontecendo enquanto a comunidade internacional se comprometeu a fazer a transição para as energias renováveis, um processo no qual o gás natural é fundamental. Se o Paquistão desenvolver com sucesso suas reservas, poderá se tornar um jogador-chave no mercado global de energia, dando aos sauditas e iranianos mais competição. Os mercados globais buscam novas cadeias de suprimentos e os paquistaneses podem ajudar a suprir essa demanda. O enorme potencial de sua descoberta de petróleo e gás não é perdido por Islamabad. No entanto, a ampliação de seus hidrocarbonetos não foi universalmente bem-vinda. Na verdade, houve pouca recepção. As gigantes do petróleo pouco reagiram à notícia. Pelo contrário, os últimos anos têm visto um fluxo constante de saída de especialistas e investidores, incluindo gigantes do petróleo como Shell, Total Energies e Eni. Em junho de 2023,
Um leilão estadual para 18 blocos de petróleo e gás obteve resposta moderada dos licitantes internacionais. Apenas 2 empresas locais, uma privada e uma estatal, fizeram uma oferta por 3 blocos. Os 15 blocos restantes não receberam sequer uma única resposta. O fato de ninguém estar se apressando para perfurar petróleo e gás paquistanês se deve à segurança ou à falta dela. Para muitos negócios, o risco versus recompensa simplesmente não vale a pena. No Paquistão, nas áreas onde as empresas fazem negócios, é necessário um financiamento substancial para manter a segurança dos funcionários e ativos. A segurança fornecida pelo Ministério da Defesa tem sido inadequada, e isso então reduz a rentabilidade abaixo do limite aceitável para investimento. E esses riscos de segurança são reais. Em março de 2024, 5 engenheiros chineses foram mortos em um ataque por insurgentes no nordeste do Paquistão. No mesmo mês, forças separatistas atacaram instalações perto de Gwadar, que abriga um porto administrado pela China. Mais recentemente, em outubro, uma explosão perto do aeroporto de Karachi matou 2 engenheiros chineses. Mesmo agora, apesar de um número substancial de tropas no terreno nas regiões problemáticas, oleodutos e usinas continuam sendo atacados e trabalhadores estrangeiros continuam sendo feitos reféns. São esses tipos de riscos de segurança que continuam afastando potenciais investidores. Outra complicação encontrada no Paquistão é sua constante instabilidade política. Com cada novo governo eleito ou trazido ao poder por um golpe, decisões políticas anteriores são revogadas, sem pensar 2 vezes. Por exemplo, apenas alguns meses antes da descoberta, o Turcomenistão, que não tem saída para o mar, expressou interesse em usar o porto de Gwadar, no Paquistão, para exportar seu gás natural doméstico para os mercados globais. Fazer isso permitiria ao Turcomenistão se diversificar das rotas russa e iraniana. Uma suposição nas negociações era que o gás natural turcomano subsidiaria a crise energética do Paquistão. Agora, no entanto, com a recente descoberta de petróleo e gás, o acordo turcomano foi deixado em segundo plano. Então, além da corrupção florescente, infraestrutura precária e riscos de segurança, os potenciais investidores que fazem negócios no Paquistão devem lidar com uma crise política em andamento que pode ver seus ativos nacionalizados da noite para o dia. Para muitos, os riscos excedem os benefícios. Dito isso, em uma visão mais ampla, os recursos iniciais necessários para impulsionar a indústria de hidrocarbonetos do Paquistão são gerenciáveis. Os custos iniciais para a fase de exploração, que levará de 5 a 7 anos, estão próximos de 5 bilhões de dólares. É arriscado, mas possível. A China não é o único investidor em potencial. Rússia, Turquia e até mesmo a América poderiam contribuir. A Turquia, em particular, não é estranha a projetos de alto risco e alta recompensa. Recentemente, em outubro, os turcos enviaram sua frota de exploração para a costa da Somália para mapear reservas de hidrocarbonetos offshore. Em 5 a 10 anos haverá fluxo de petróleo no local. A situação do Paquistão é melhor do que a da Somália. Portanto, para tornar suas reservas de água azul comercialmente viáveis, Islamabad precisa recuperar a confiança dos investidores, negociar termos adequados e cumpri-los. O fato de suas reservas de petróleo e gás estarem offshore pode ser um ponto positivo. O Paquistão poderia construir a infraestrutura necessária ao longo de sua costa, confinando a fase inicial de suas operações a pequenos bolsões e, assim, reduzindo a exposição a ameaças de segurança. Ainda seria arriscado, mas seria mais seguro do que construir instalações profundamente dentro de seus perigosos sertões. Convencer os investidores disso e restaurar a confiança deles será fundamental. Os próximos 7 anos serão um dos períodos mais contenciosos e voláteis na história do Paquistão. A conta de importação de energia quase dobrará e Islamabad terá que encontrar maneiras apropriadas para manter as luzes acesas durante esse período. Seus depósitos de petróleo e gás podem ser uma salvação, mas somente se tudo ocorrer sem problemas. Em geopolítica, é um golpe e você está fora.
Os formuladores de políticas não dão segundas chances. Claro, a crise energética do Paquistão não é única. Mercados globais buscam novas oportunidades. Nas próximas décadas, o petróleo e o gás gradualmente perderão relevância conforme transitamos para energias renováveis. No entanto, as renováveis não estão produzindo o suficiente. Um problema é a intermitência. Os painéis solares não funcionam à noite, e as turbinas eólicas só giram cerca de 35% do tempo. No entanto, os legisladores nem sempre fazem o que é prático. No ano passado, a Alemanha desligou suas usinas nucleares apenas para reiniciar suas instalações de carvão um ano depois. Enquanto isso, nos Países Baixos, alguns consumidores de energia estão sendo cobrados pela eletricidade renovável que contribuem para a rede. Isso não é exatamente o futuro que foi prometido. Ao mesmo tempo, inovações como inteligência artificial, veículos elétricos e criptomoedas estão aumentando a demanda por energia. Se todos os carros nos Estados Unidos se tornassem elétricos, o país precisaria de 20 a 50% mais eletricidade em todo o território nacional. E isso é apenas para os veículos elétricos sozinhos. Portanto, a transição para a energia limpa e confiável não pode ser realizada apenas com tecnologias renováveis. O marketing para isso simplesmente não é realista. Devemos continuar a buscar energias renováveis, mas outras tecnologias mais confiáveis também devem ser exploradas. É por isso que metade do mundo agora está construindo, planejando ou interessada em energia nuclear. O que estamos vendo é nada menos que um renascimento nuclear. De acordo com os especialistas da Uranium Royalty Corporation, uma pastilha de urânio refinado, do tamanho da unha do seu dedo, tem tanto poder quanto 149 galões de óleo. Claramente, a energia nuclear, sendo alta em capacidade e baixa em emissão, poderia ser parte da solução para a crise energética de hoje. Até os gigantes da tecnologia estão aderindo. Amazon, Google e Microsoft estão todos investindo bilhões de dólares em energia nuclear. E eles têm que fazer isso. Até 2027, espera-se que a Nvidia envie anualmente 1,5 milhão de unidades de servidores de inteligência artificial que consumirão entre 85 a 134 terawatts-hora por ano. Esse é o consumo de eletricidade equivalente ao de um país como a Bélgica. Então, apenas esta empresa aumentará a demanda de energia em uma Bélgica a cada ano. Eu fui seu anfitrião Siovan do Caspian Report, obrigado pelo seu tempo e Saal.